Bem, pessoal, vocês votaram também, né? A gente decidiu fazer na segunda-feira, no intuito que vocês pudessem aproveitar um pouco mais a sala secreta, tá? Mas, lembrando que quem não pode nos acompanhar ao vivo, fica sempre gravado. Bom, mas vamos lá. Carlos, tudo bem com a gravação? Me dá Tudo um ok, ótimo. porque eu não recebi o aviso que estava gravando. Fica tranquila, tá gravando e tá tudo certinho. E quem tá vendo na gravação já tá vendo a gente também. Olá a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma Sala Secreta da Termografia, esse evento semanal no qual nós tentamos sempre trazer alguma novidade, alguma discussão, caso clínico, artigo, para você que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a termografia na área da saúde. Prazer, meu nome é Franciele Demenech, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia. Tá? Então, a ideia da sala secreta de hoje, nessa segunda-feira de carnaval, por isso estou cá tentando ficar fantasiada, mas às vezes o efeito some, tá? Mas a ideia de hoje é trazer um caso clínico, tá? Real, e fazer uma análise juntamente com vocês, certo? A ideia de abrir a sala secreta ao vivo é também que vocês participem, tá? Então, eu vou contar um pouquinho da história clínica dessa paciente e a gente vai iniciar a análise dessas imagens, tá? Então, vamos ao caso clínico. Sexo feminino, 64 anos, aposentada, tá? Ela era bancária, tá aposentada, e ela tem hoje como hobby, lazer, participar de competições de natação master. Então, ela treina, tá? 3 vezes, de 3 a 5 vezes por semana, e nada cerca aí de 1 hora nesses treinamentos, tá? E normalmente nas competições faz nado borboleta, medley, tá? Ela nada as 4 modalidades, tá? E ela vem de uma queixa em dor no ombro esquerdo, maior que o direito. Dor bilateral nos dois ombros, tá? Mas o esquerdo dói mais que o direito. No entanto, ela fez a ressonância, como de praxe, tem uma disfunção, né? Tem desgastes aí da articulação do ombro, tá? Tendões, ligamentos, enfim. E o direito, até na ressonância, vamos dizer assim, está mais prejudicado do que o esquerdo, mas a queixa dela está no esquerdo. Então, vamos focar lá no ombro dela esquerdo, tá? Ela também vem num histórico de radiculopatia cervical, tá? Formigamento em mãos. Então, ela já tem um histórico que junta tanto a cervical quanto disfunções nos ombros, tá? Conversando com ela, essa disfunção do ombro está bem relacionada com a intensidade de treino, como ela compete nessas, nessas provas master, tá? Ela compete cerca de 3 a 4 vezes no ano. Então, conforme as competições vão se aproximando, ela intensifica, obviamente, os treinos, e é aí que os sintomas aparecem. Então, a gente está tentando encaixar, né, uma intensidade, um treinamento e a fisioterapia para que ela chegue bem nas competições. Porque muitas vezes ela chega nas competições à base de algum analgésico. Vai, mas toma uma dipirona, toma aí algum medicamento para amenizar, tá? Essa, essas queixas, certo? Eu vou realizar a análise, um programa que eu já comentei várias vezes aqui com vocês, que é o Thermofy, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, mas eu já vou estar logada
tá? E aí eu já vou fazer um cadastro aqui do paciente, só para facilitar um pouco na hora que eu for compartilhar a tela com vocês. Eu vou colocar aqui, secreta. Quem tiver curiosidade em conhecer os programas de análise, tá? Pode verificar no YouTube, no nosso canal, no @termosaúde. Aí tem uma playlist. Já dei aula falando como analisar no Thermofy. Já falei de como analisar no Laborfy. São dois programas diferentes. Você pode avaliar também no programa de acordo com a câmera que você tem, tá? Mas para quem ainda é um pouco leigo nessa área, então vamos aos primeiro conceito básico, né? Termografia. O que que é termografia? Na termografia, eu utilizo um equipamento, que nada mais é que um termógrafo, uma câmera térmica, e essa câmera detecta a radiação que nós emitimos através da pele. Tá? Então, o que que eu avalio pela termografia? Eu avalio a temperatura cutânea, a temperatura da pele. Então, eu tenho que pensar aí nos processos neurofisiológicos envolvidos na, nessa temperatura da pele. O que que influencia a nossa temperatura da pele? Quais são as respostas que nós conseguimos identificar na temperatura da pele? E tem totalmente uma correlação com a dinâmica microcirculatória da pele. Tá? Então, com a termografia, eu consigo avaliar disfunções musculares, nervosas, vasculares, tá? A aplicabilidade da termografia, ela é para qualquer profissional que estuda fisiologia, tá? Então, eu vou compartilhar agora aqui a minha tela com vocês. Eu só vou pedir gentilmente para que vocês me deem um feedback. Estão vendo a minha tela? Sim, né? Bom, então vamos lá. Então, aqui eu cadastrei dentro do programa Thermofy, como eu disse para vocês, uma suposta paciente, né? Aqui eu coloquei sala secreta, porque eu vou mostrar esse caso clínico. E vamos lá. Então, como que eu faço para carregar as imagens? Então, tem esse botão aqui à esquerda, eu venho aqui, eu carregar imagens. Eu sempre tento deixar as imagens aqui, quando eu faço já na área de trabalho, mas eu não recomendo que vocês façam isso, tá? Eu vou baixar aqui cerca de 6 imagens por vez, porque também depende da sua conexão. Se você coloca várias imagens ali, pode ser que ele trave, tá? Depende aí da sua conexão. A gente tá baixando as imagens. Eu estou fazendo o quê agora? Colocando as imagens térmicas que eu já captei da paciente em um programa de análise de imagens, tá? Específico para a área da saúde. Isso que é importante, porque às vezes o pessoal vem, eu uso a FLIR, eu uso o programa que veio da Fluke. Lembrando, da Hike Micro. Lembrando, gente, essas empresas não têm foco na área da saúde. O programa tem as suas limitações. Você consegue fazer? Consegue. Mas tem as suas limitações, tá? Dentro da área da saúde, para você utilizar na área da saúde. Então, deixa eu baixar mais imagens aqui. Vamos ver se vai todas agora. E bem, lembrando, ela tem essa dor no ombro esquerdo, tá? Tá baixando as imagens. Se vocês quiserem escrever no chat qual programas que vocês estão utilizando, se você tem a câmera, se você já utiliza o programa computacional, tá? Bom, agora vamos lá. Pronto. Bom, então a queixa, ombro esquerdo, tá? Eu vou por uma imagem diretamente de frente do ombro, tá? Então aqui nós temos a imagem dela de frente. E aí, qual que é a primeira coisa que eu faço? Isso é algo que eu falo desde quando eu iniciei a ministrar aulas de termografia. Primeira coisa que se faz quando você vai analisar uma imagem térmica é trabalhar com o contraste de temperatura. O que seria trabalhar com contraste de temperatura? Mexer, mudar, alterar, ajustar as temperaturas da escala térmica. Então, vejam aqui no Thermofy,
ele já fica classificado, né? Ele vem já pré-definido, o mínimo de 28 e o máximo de 37. Então, a primeira coisa que eu faço é, eu posso ir aumentando essa temperatura mínima, tá? Eu vou deixar aqui o fundo escuro, porque eu acho que facilita um pouquinho a visualização das assimetrias aí para o pessoal que está começando, tá? Então, o que que eu faço, primeiramente? Trabalho com essas amplitudes térmicas, certo? E aí eu já vejo que ela tem uma queixa, né, bilateral, mas dói mais o ombro esquerdo. E vejam, olha onde eu estou passando o mouse aqui, ó, cursor. Observem que eu vejo um sinal de assimetria, comparando o lado direito com o lado esquerdo, né? E eu também posso trabalhar, aqui eu venho aumentando a temperatura mínima, tá? Observem que, conforme eu vou aumentando a temperatura mínima, tudo que está abaixo de 30,4 vai ficar escuro. Por isso eu não vejo mais o top dela, né? E por isso que já está, eu não consigo visualizar a borda já dos braços, certo? Por quê? Está uma temperatura inferior a 30,4. Ó, eu venho trabalhando essa temperatura mínima, subindo, aí já não vejo mais uma parte aqui, subindo próximo das mamas, subindo até peitoral. Ó, já não vejo. E me realço o ombro. Não vou deixar ela toda preta, né? Vamos dizer assim. E também acho que não facilita muito a visualização da simetria. E começo a trabalhar também a temperatura máxima. Venho diminuindo essa temperatura máxima. Venho diminuindo, diminuindo. Observem que na cervical já realçou essa simetria da musculatura cervical anterior, tá? Olha o esternocleido aqui gritando para mim, do lado esquerdo, o lado que ela tem a queixa, tá? Então vejam lá, ajustei aqui a temperatura máxima, nossa, ela ficou toda vermelha. Começa, ficou vermelho por quê? Porque próximo aí do 34,7, né, fica a coloração vermelha. Porque eu defini isso aqui pela minha amplitude acima de 34,7, ó, fica vermelho, tá? E branco. Então eu venho diminuindo um pouco a temperatura mínima, tá? Agora vai ficando mais vermelho ainda. Tem que cuidar um pouco, pessoal, até para você, o jeito que você mostra essas imagens para o seu paciente, para não causar mais medo, né? A gente tem falado muito em casos de dor, dentro do tratamento, fisioterapia, na medicina, enfim, o medo do paciente quando ele recebe um resultado de exame ou quando ele vê uma imagem. Por isso tem que cuidar um pouquinho também com a termografia. Então, aqui, ó, eu ajustei o mínimo para 29, mas agora eu vou subir a máxima. Por quê? Porque ficou tudo muito vermelho nessa parte da cervical. Posso trabalhar aqui um pouquinho, mas eu já identifiquei o quê? Tem uma simetria, né, no ombro e tem pontos mais quentes. Agora eu quero só realçar o ombro. Olha ali, ó. Pronto, achei um equilíbrio. E se você trabalhar os contrastes? Ah, realçou a queixa do meu paciente. Aqui a gente vê que tem uma sobrecarga, que tem algo correlacionado também com essa cervical. Essa cervical já me chama a atenção, mas a queixa dela são os ombros, né? E ela pontua dor tanto na parte da frente quanto de trás, na borda lateral do braço, né? Então vejam que ela tem um a gente chama esse ponto quente de hotspot, tá? Então, ela tem esse hotspot no ombro direito e também tem no ombro esquerdo. A localização, a topografia é um pouquinho diferente, mas reflete o quê? Que tem algo. Opa, reflete o quê? Reflete que tem algo. Desculpa, eu bati aqui no microfone sem querer. No ombro, tá? É compatível aí com a história clínica dela, tá? Então, vejam, venham aqui, salvo todas as alterações. Vou fazer uma mensuração? Sim, posso fazer uma mensuração. Eu posso também mudar já a minha paleta de cores? Sim, também posso, tá? Aqui estava em termoguiado 1, vou deixar assim, tá? Mas eu posso o quê? Mensurar
a temperatura desses ombros. Claro, aqui como ela tem esse hotspot maior, uma área maior, provavelmente ela vai ter uma assimetria. A gente vai fazer o cálculo, né, desses ombros. Então, venho aqui em delta, peço para calcular qual que é a diferença de temperatura que tem de um lado em relação ao outro, tá? E não vai dar diferença. Ó, não deu. 0,15. Por quê? Porque ela tem uma queixa bilateral. Então, eu tenho que ficar muito atenta a esses sinais de hotspot. Olha essa área quente, tá? E aí eu posso olhar também, é aquela questão que muitas vezes as pessoas me perguntam, tá, mas quando a pessoa tem uma disfunção bilateral, eu posso comparar com os dados da literatura. Qual que é a temperatura normal de um ombro, tá? E deixa eu ir aqui em as medidas. Então vejam que, ó, a temperatura máxima está 33,58 e 33,41, né? Identifica bem por esse triângulo vermelho qual que é o ponto mais quente, né, dessa região, tá? Bem, eu mensurei aqui a região dos ombros, salvo a imagem, certo? E eu também posso mensurar, essa região da cervical me chamou a atenção, então eu posso verificar o quê? Em outra imagem de cervical, close-up de cervical. Então vejam que aqui, pela média, não deu diferença, tá? Mas o que eu posso realizar aqui? Ela tem essa queixa, eu faria o tratamento, obviamente, dos pontos da queixa, tá? E aí acompanharia com a termografia. Vou salvar aqui. Então, venho aqui para a cervical anterior. Chamou atenção a cervical, ela tem histórico, né, de radiculopatia, mas não é uma queixa, ela não tem dor na cervical, tá? Posso mudar as paletas de cores, termoguiado 2, visceral. Ah, então para avaliar víscera, usa visceral? Não, não necessariamente. Você vai utilizar aquela que facilite a sua interpretação, tá? Posso deixar aqui articular? Posso. Ó, por exemplo, nessa articular, até com amplitude térmica de 28 e 37, a gente consegue avaliar que tem uma simetria de um lado com o outro. Tem uma sobrecarga aqui nessa região da musculatura cervical, né? Lateral, lado esquerdo. Posso vir diminuindo, aumentando a temperatura mínima, né? E diminuindo a máxima e vejo que realça. Ó, ela tem uma boa simetria, tá? Então, posso fazer o cálculo dessa musculatura? Posso. Ó, faço o cálculo do delta, que é a diferença de temperatura. Olha ali, já deu uma média de zero, deu 0,7, né? Olha a máxima, 1,13. E aí, se vocês observarem, o que mais nos chama atenção nessa imagem, conforme eu venho trabalhando com as temperaturas? Ela tem um pontinho aqui, né? Ela tem esse hotspot próximo o quê? De tireoide. Isso eu identifiquei lá, fazendo a imagem, análise. Quando eu captei a imagem, já comentei com ela. Ela comentou, eu tenho um nódulo. Falei, então, tudo bem. Tem acompanhado, feito ultrassom, exames de sangue, exame... Sim. Então, ok. Agora, voltando aqui para a queixa dela, tem uma sobrecarga nessa musculatura de cervical, tá? Posso também fazer essa análise mais para lateral aqui de esternocleido? Sim, posso, sem problema nenhum, tá? Se eu pedir para calcular aqui a diferença, vamos ver que é significativo. Olha lá, 0,80, 0,7. Então, tem uma sobrecarga dessa musculatura, lado esquerdo, cervical, tá? Salvo a imagem. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, quiserem escrever no chat, eu vou respondendo,
tá? Quiser também abrir o microfone e participar na discussão, sem problemas. Então, concordam comigo que ela tem uma sobrecarga nessa musculatura da esquerda? Esternocleido, enfim. Tem uma sobrecarga aí, tá? Ah, um outro detalhe. Essa paciente, ela é canhota, tá? Então, ó, deu 0,7 de assimetria, 0,8, tá? Então, aqui, né, a gente pode fazer essa classificação das disfunções baseada na classificação internacional de funcionalidade, se você é fisioterapeuta, enfim, né? E também você pode fazer uma classificação aí um pouquinho mais, menos subjetiva, vamos dizer assim, e falar que é fortemente sugestivo de anormalidade, sugestivo de anormalidade, mas quando você se baseia-se na CIF, então você faz essa classificação em leve, né, nenhuma disfunção, leve, moderada, grave ou completa, tá? Mas não vem ao caso aqui agora explicar sobre CIF. Isso pode ser um outro tema numa próxima sala secreta, ou vocês assistam, eu já falei sobre a importância da termografia para o fisioterapeuta, bom? Mas o que me chama atenção aqui é, se eu olhar, quando eu faço a diferença, o cálculo da diferença de temperatura dessas regiões, tá? Seja a região supraclavicular, face lateral aqui do pescoço, cervical anterior, ela tem uma simetria praticamente todas as temperaturas, né? Temperatura máxima, mínima e a média, tá? E é importante não olhar apenas a média na assimetria, mas as demais também. Olha como chama atenção essa máxima, tá? Então, pode ser que tenha um ponto gatilho para cá? Sim, pode ser que tenha. Bom, então, salvo aqui, já verifiquei que então ela tem uma sobrecarga nessa musculatura de cervical. Agora eu vou vir para a análise, avaliei a imagem de ombros anteriores, né? Agora eu vou olhar um pouquinho essas imagens que a gente capta de cima para avaliar a região supraclavicular, tá? Deixar em termoguiado, em articular 2. Não, essa não é uma boa para a gente analisar aqui. Vou deixar em termoguiado 2, vamos ver, tá? Ó, conforme eu venho trabalhando a amplitude, vejam que ó, a ponta do nariz já começa a desaparecer aqui, nesse caso. Deixa eu deixar o fundo escuro. Ó, o fundo vai ficando, o nariz vai ficando azul também, porque são regiões mais frias, bochecha, nariz, tá? Então, eu vou diminuir aqui a temperatura máxima para realçar essas assimetrias, já vejo. Ah, ela é uma paciente que queixa-se, vejam, olha, vejam a cabeça dela aqui, região temporal, frontal, vejam como é que ficou conforme eu trabalhei com a amplitude térmica. Ela é uma paciente que depois conversando, ela falou, eu tenho dor de cabeça quase todo dia. Então, é uma paciente com enxaqueca, migrânia, qual o tipo de dor de cabeça que ela tem? Então, o ideal seria investigar, mas me chama a atenção essa imagem térmica, essa assinatura térmica aqui em região frontal, temporal, tá? Também comentei com ela sobre o sinal da coruja, vejam que toda a região em volta dos olhos estão bem marcadas, isso é um sinal que a paciente não dorme bem, sim, ela confirmou isso comigo, tá? Mas vamos voltar aqui e olhar essa imagem dos ombros, aqui a parte de cima. Eu vou tirar do termoguiado 2, que agora já não estou mais me identificando tanto. Você pode mudar a hora que você quiser, tá, gente? Tem vários aqui, ó, vascular, vascular 2. Tem vários nomes, não necessariamente, como eu disse, você precisa utilizar uma paleta vascular 1 para avaliar algo vascular, tá? Depende aí da familiaridade que vocês têm com a paleta. E se ela realmente facilita a interpretação da sua imagem, aquilo que você quer ver. Então, olhem só, agora ficou muito. Isso, aqui ficou mais legal. Então, vejam, eu ainda confirmo esse hotspot na face anterior do ombro direito e também tem um hotspot no ombro esquerdo, tá? Mas me chama a atenção essa assimetria que ela tem da região supraclavicular.
tá? Eu venho aqui, posso fazer o cálculo do ROI dessa região de interesse. Venho aqui, faço o cálculo, faço o cálculo da diferença de temperatura e o que que eu vejo aqui? Assimetria da temperatura máxima, mínima e a média, tá? Então, na máxima deu 0,73, na mínima 0,60, não estou pegando nenhuma borda, tá ok? E na média 0,48, então ela tem uma disfunção, né? Eu posso, depois que eu faço a edição do delta, também mexer um pouquinho esses ROIs, não tem problema, tá? Vai mudar um pouco o número aqui, pode trabalhar. Você pode usar uma função de grade para verificar se estão simétricos os ombros, se um ombro é mais alto que o outro, enfim, se certificar que captou também de uma maneira perpendicular, enfim, tá? Eu não gosto muito de trabalhar com as grades, mas ela facilita um pouco para você visualizar o posicionamento das ROIs. Então, a gente observa que a paciente tem também o quê? Toda essa musculatura de supra, né? Tem uma sobrecarga aqui, tá? Salvo. Vamos lá. Então, vimos ela de frente, né? Agora vamos olhar também um pouquinho essa cervical posterior. Então, venho para a cervical posterior dela. Mesma coisa. Começo trabalhando amplitude térmica. Ó, aqui o fundo está branco. Então, conforme eu venho aumentando a temperatura mínima, tudo que está abaixo de 29 graus fica branco, ó. Olha o cabelo dela aqui, ó, tá? E posso vir diminuindo a temperatura máxima. Olha lá o que que já me realçou. Olha essa região esquerdo, me chama atenção, tudo vermelhinho. A base de crânio também tem uma sobrecarga e cervical alta, né? Cervical ali, cervical. Aqui, um outro pulo do gato que quem vem trabalhar com a cervical, quando você tem esse pontinho hiporradiante, C7, tá? Posicionamento de C7, bem? Por quê? Uma estrutura óssea mais protuberante e normalmente ela tem essa característica, tá? C7. Então veja que ao longo da cervical, tanto cervical alta e ao longo da cervical, ela também nos chama atenção, ela tem uma sobrecarga, tá? E lá na base do hospital, tá? Atrás da orelha aqui, ó, ela também tem uma sobrecarga do lado esquerdo. E o quê? Compatível ao histórico, compatível à história clínica que ela me contou, tá? Alguém tem alguma dúvida? Algo pode escrever. Aqui eu posso fazer o cálculo, mas vejam, aqui para mim o que mostrou mais nessa topografia, nessa imagem, eu nem estou interessada em calcular delta aqui agora, mas é eu confirmar que ela tem uma sobrecarga nessa cervical, tem o histórico da radiculopatia bilateral, mas o que me chama mais atenção é aqui, ó, porque eu vi já toda aquela sobrecarga na musculatura cervical anterior, lateral, né? Lateral da musculatura cervical anterior, e que vem lá da base do hospital, do esternocleido, tá? Olha que imagem bonita. Olha essa sobrecarga, bem na base do crânio, tá? Salvei. E agora eu vou olhar ombro posterior. Aqui. Então, veja, mesma coisa. Começo trabalhando, a temperatura mínima, já não vejo mais, ó, os braços desaparecendo aqui, região de tríceps. Normalmente tem um acúmulozinho de gordura, né, nessa região, principalmente nas mulheres, tá? E venho trabalhando a temperatura máxima agora, diminuindo. E aí já me mostra, conforme eu vim diminuindo a temperatura máxima,
Realça essas sobrecargas na região cervical, lado esquerdo, e conforme eu venho diminuindo ainda mais, o que que realça? Começa a realçar mais o quê? Deixa eu trabalhar aqui. Aí, tem que ir achando o ponto de equilíbrio que facilite a sua interpretação, essa amplitude térmica. Não tem um curso que eu ministre que as pessoas não perguntam, que os alunos não perguntam. Qual a amplitude térmica que eu devo deixar? Depende. Você tem que entender que essa amplitude, quem manda é você. Você define a temperatura mínima e a máxima. E ela tem que ser o quê? Tem que ser uma amplitude que facilite a sua interpretação e que facilite a visualização dos outros profissionais. Se você encaminhar esse paciente para algum outro profissional, para o entendimento do próprio paciente, tá? Então, vejam, aqui eu posso aumentar um pouquinho essa temperatura mínima. Vou diminuir aqui agora, desculpa. E aumentar um pouquinho a máxima. Então, eu venho trabalhando. Não tem o certo e errado. Agora, o errado é você apresentar uma imagem assim, ó, tá? O que que acontece aqui? Tudo que está acima de 33 graus está no branco. Então, veja, não facilita a minha interpretação essa imagem, tá? Então, aumenta essa temperatura máxima, gente. Olha lá. Aqui melhorou já um pouco, porque eu quero realçar o que para a paciente? Que ela tem uma sobrecarga, que ela, toda essa musculatura do lado esquerdo. Mas lembrando, ela tem o quê? A queixa do lado esquerdo, né? Do ombro. Então, como é que tá esse ombro lado esquerdo? Olha ali, ó, eu vejo um hotspot. Ah, mas tá na cor amarelo. Fran, eu pensei que o hotspot fosse o vermelho. Para de pensar um pouco na cor. Pensa um pouco na distribuição térmica, tá? A cor aqui, gente, olha só o que eu posso fazer. Inverter cores. O que que eu fiz aqui? As temperaturas máximas estão representadas pelas cores azuis, lilás. Então, é um mero, desculpa, é um mero detalhe. Você tem que saber interpretar de acordo com. Eu fui aqui para o chat, desculpa. Fran, se houver compressão de raízes, eu também consigo observar? Sim. Se houver uma compressão de raiz, você vai ver uma alteração ao longo da raiz, tá? Desculpa, eu não consigo ver o seu nome porque aqui está cadastrado como usuário do Zoom. Se você puder falar o seu nome no chat, eu agradeço. Miriam, tudo bem, Miriam? Miriam, se você tiver uma compressão lá na raiz, então imagine você, como é que vai estar o resto do trajeto dessas raízes? Você vai ter uma alteração, tá? Você vai ter alteração ao longo da raiz. Então, Fran, se houver uma compressão de raízes, eu também consigo observar? Sim. Quero dizer, a representação seria ainda mais específica? Sim, essa compressão de raiz, essa radiculopatia, tá? Dependendo do nível da raiz. Não dependendo do nível da raiz, não. Todo nível ele vai ter a sua interpretação na termografia, tá? Ficou claro isso, Miriam? Vou voltar aqui pro chat. Então, vejam, ela tem essa radiculopatia. Agora, eu não me lembro qual nível, mas ela tem radiculopatia cervical, ela tem os formigamentos em dedos, enfim, que deve ser ali C6, C7, né? Raiz de C8, tá? Agora, veja, vamos voltar para o foco do ombro dela aqui, ó. Então, aqui tem um hotspot, totalmente assimétrico. Compare um lado com o outro. E tem essa sobrecarga tanto em cervical, bilateral, né? Mas diminuindo aqui, tem uma sobrecarga toda cervical, base de crânio. Olha aqui, olha que lindo esse ponto gatilho. Formato discoide, 1 centímetro mais ou menos. Né? E vejam essa simetria. Ai, não vejo o resto dos braços. Claro, não vai ver porque eu deixei a temperatura mínima mais alta aqui, ó. Venho diminuindo essa temperatura. Vamos focar aqui nesse hotspot. Eu quero fazer o cálculo desse hotspot. Eu vou deixar um pouco mais grotesco aqui no vermelhão, mas é porque eu quero realçar aquele hotspot aqui do ombro, tá? Esqueçam de ficar olhando aqui agora, aqui para essa região interescapular. Vamos focar aqui no hotspot do
ombro esquerdo. Aí. Bom, vamos lá. E no caso de hemangiomas, por exemplo, na torácica, a termo me mostra com nitidez a imagem? Poxa, Miriam, aí você começa com uma pergunta, é, faz uma pergunta tranquila e depois ela já vem com a pergunta bem cabeluda. Então, Miriam, depende, tá? Você já sabe que é hemangioma? Tá confirmado isso? Tá. Então, torácica. Como é que ficou a região torácica desse paciente? Tá? A termografia vai mostrar com nitidez? Depende. Tem apenas o hemangioma? Tem algum outro sintoma? Então, depende. O que que eu indico para vocês? Tá? Você começou na termografia, treinou com um paciente que não tem queixa. Ou então, não, meu paciente sempre chega com alguma queixa e eu faço. Veja qual foi o diagnóstico nosológico dele. Chegou do médico, com qual diagnóstico? E aí você cruza a imagem térmica. Vai facilitar a sua interpretação, tá? Ou você, eu estou suspeitando de hemangioma. Aí depende, Miriam. Termo vai me mostrar com nitidez a imagem? É para mostrar. O interessante é você captar e começar a correlacionar, tá bom? Ficou claro aí para sua dúvida? Ó, então, vou voltar aqui. O negócio é, não deixa a sua câmera, é uma coisa que eu sempre falo. Comprou a câmera, adquiriu. Gente, esse, essa ação que você fez de comprar a câmera já está lá na frente de várias pessoas. Então, se você comprou, agora você se dedica a estudar e faça a imagem térmica dos pacientes, tá? Eu vou captar, eu atendo, sei lá, 5, 6, 10 por dia. Faça um, capta de um paciente, se você não acha que a termografia, você não tem o tempo de captar de todo mundo, não sei qual a logística do seu consultório. Pega um paciente, ele chegou com um diagnóstico, capta a imagem térmica, correlaciona as queixas do paciente com a imagem térmica, tá? O exame de termografia não é um exame de adivinhação. A coleta de uma boa história clínica vai ser fundamental para você montar esse quebra-cabeça. E a termografia depois vai ser interessante, fundamental para você acompanhar esse paciente. Eu estou tratando ele. Como é que ele vai estar depois de um tempo? Igual ela aqui. Ela quer nadar as competições Masters, ela sem dor, tá? Então, por exemplo, essa paciente está no Rio de Janeiro. Ela veio até São Paulo, ela fez vários testes de natação e nos procurou para avaliar a termografia. Então, aqui eu fiz a análise da imagem térmica e já conversei com os outros profissionais que atendem ela lá no Rio. Olha, precisa o quê? Precisa olhar essa cervical, precisa fazer uma avaliação mais detalhada dessa cervical. Logo depois do exame da termografia, foi a palpação da musculatura cervical dela, essa região de esternocleido, cheio de ponto gatilho, tá? Então, isso aqui foi o quê? A termografia foi o GPS para eu direcionar essa paciente e direcionar também os demais profissionais que atendem ela, certo? Agora eu vou voltar aqui um pouquinho. Então, voltemos à imagem. Quero focar aqui na queixa dela, lembra o ombro? E ela fazia assim, palpava a região de deltoide, né? Então, venho aqui com a análise da região. Posso diminuir aqui um pouquinho? Isso. E faço a análise comparando com o lado contralateral. Pronto. Olha lá. Média, olha a máxima, 0,67. Tá? Aqui eu acho que até diminuiria um pouquinho esse ROI. 0,70, isso. Média 0,39. Então, ela tem uma disfunção aqui, tá? E nessa máxima dá 0,7. Bem no ponto doloroso dela. Mas o que eu quero chamar a atenção é, agora eu vou trabalhar um pouquinho essas máximas. Ela tem essa dor no ombro, mas você precisa olhar toda a cadeia que começa ali, desde a região cervical,
passando pela região interescapular, a gente verifica a sobrecarga, miofaciais aqui da região, né, elevador da escápula, região interescapular, tá? Isso ficou bem nítido aqui nessa análise. Vocês concordam comigo? Ó, olha o ponto gatilho aqui. Ó. Então, se eu for tratar ela, claro, eu tenho que também, né, liberar. Ela tem a cervical bem retificada, tá? Mas me chama atenção esse hotspot e aqui, caso clássico, que confirma para mim o quê? Tendinopatia desse ombro, tá? Perfeito isso. Tem um estudo que é uma meta-análise, por acaso até são os pesquisadores aqui no Brasil, pessoal da UFSCar, se eu não estou enganado, e eles verificaram o uso qual que é a acurácia e sensibilidade da termografia para as tendinopatias. E para a tendinopatia do ombro, a sensibilidade é de 93% e a especificidade de 100%. Então, se você observou um hotspot, uma simetria, né, esse ponto quente, nessa tendinopatia, ela confirma esse diagnóstico, tá? Claro, você pode depois fazer os demais testes ortopédicos, enfim, tá? Mas a sensibilidade, a acurácia da termografia para as tendinopatias, né, como eu disse, a especificidade de 93% e sensibilidade de 100% para a tendinopatia de ombro. Para a tendinopatia de cotovelo, a sensibilidade é um pouquinho menor, mas também o uso já está mais que aprovado e debatido aí, tá bom? Vou salvar aqui. Vamos tentar fazer uma análise agora de uma imagem. Eu vou pegar uma imagem dual, para vocês verem o que eu posso fazer aqui no dual. Eu quero pegar uma imagem aqui dela de perfil, vi que tem essa sobrecarga na cervical, né? Agora vamos avaliar com essa função aqui. Certo? Então, aqui tem ela perfil, né? Vejam que no perfil, mesma coisa. O que é legal, bacana eu trabalhar nessa função dual? Eu consigo avaliar as duas imagens ao mesmo tempo, certo? Então, vejo. Eu venho aumentando a temperatura mínima, posso vir diminuindo a máxima. Ó, quando eu venho trabalhando aqui, claro que fica um pouco mais difícil, que é bem dinâmico e você avalia várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas ela tem uma sobrecarga também na musculatura do lado esquerdo, foi visível, né, na frente, mas quando eu pego a imagem de perfil, ela também tem desse lado direito, tá? Poderia fazer a palpação ali dela também, sem problemas. Me chama a atenção também essa região, como eu disse para vocês, de temporal, então ela é uma paciente que se queixa de dores de cabeça, mas ela não é a queixa principal dela, vamos dizer assim. Agora, volta aqui, olha para o ombro. Ombro direito, ombro esquerdo, onde eu estou passando o cursor aqui na imagem B, a imagem da direita aqui do seu visor. Olha o pontinho. Esse pontinho aqui, esse hotspot, me confirma essa tendinopatia, tá? No ombro esquerdo dela. Mas eu preciso trabalhar toda essa musculatura também no tratamento, essa musculatura de cervical. Tudo bem? Vocês ficaram com alguma dúvida? Olha o pulo do gato, olha ali o ponto, olha o hotspot aqui no ombro esquerdo dela, tá? E claro, como eu disse para vocês, toda essa sobrecarga na musculatura de cervical, na cervical, bem base. E ela também é uma paciente que já fez alguns procedimentos estéticos, já fez algumas cirurgias plásticas, enfim, de face. E isso também pode gerar o quê? As aderências, né? Ela tem aqui a cicatriz atrás da orelha, próximo aqui a do couro cabeludo. Então, ela pode ter essas aderências. Nos chama atenção aqui nessas imagens. Mas vamos lembrar que ela veio com a queixa no ombro esquerdo. Ela quer só nadar, fazer lá as competições dela, sem dor, tá? Então, o que que nos agrega a termografia? Foca aqui também no ponto de queixa,
avalia as demais articulações e vai trabalhando, tá? O que que a gente quer? Que ela nade sem queixa, avaliar essa cervical e tudo mais, e depois ir trabalhando esses outros, esses, as demais articulações, né, que estão interligadas, claro, aqui com a região do ombro, mas o foco, né, no caso dela aqui, é trabalhar essa musculatura cervical alta, musculatura de cervical, liberação dessa musculatura, trabalhar esses pontos gatilhos também na face posterior. E tá aqui o ponto, ó, me confirmando essa tendinopatia, certo? Agora eu vou abrir aqui para vocês para dúvidas. O que que vocês acharam dessa análise aí de um caso clínico real, feita aqui ao vivo com vocês? Gostaria que vocês pudessem participar aqui pelo chat. Deixa eu deixar uma imagem dela aqui na tela por enquanto a gente conversa. Se vocês quiserem abrir também o microfone, fiquem à vontade. Pessoal, sem dúvidas? Tá. É, Fran, Oi, Renata. tudo bem? Tudo bem? Então, tá jóia. Eu acho que, assim, minha opinião, né, dessa aula que você está ministrando hoje é fantástica, porque esse exame, quando a gente recebe um monte de exame, né, nas questões, igual você falou, qual é o diagnóstico nosológico? Aí chegam os exames. Por mais que seja até mesmo a ressonância, que você veja com propriedade, a termografia, ela traz para a gente a questão do movimento. Então, o que é perceptível para mim? Uma paciente que teve realmente, igual você já falou, tem sim um nível de aderência por conta dos procedimentos cirúrgicos que ela já fez, estéticos, mas ela tem aí uma sobrecarga exagerada nos movimentos dela na parte cervical. Ou seja, os ombros estão sofrendo porque a cervical dela, no movimento da natação, está exagerada, ela não está tendo uma boa distribuição. Então, talvez também, né, estimular dentro desse tratamento, melhorar o movimento dela dentro da água, porque esse movimento não está bom. E até é interessante você falar isso, porque ela veio para cá e foi fazer uma análise biomecânica num centro aqui especializado em São Paulo, Uhum, no qual ela faz na piscina, com várias câmeras. Então, a ideia foi juntar. Ela ainda não recebeu, essa paciente está viajando, então também não tive mais um feedback dela, certo? mas dessa correção na piscina. Então, ela Sim, procurou já um especialista, ela veio, fez lá as duas principais modalidades que ela nada, né? Para também essa correção dentro da água. esse é meu trabalho. Então, eu visualizo o movimento, então a termografia ela traz com propriedade isso para a gente, né? Ela mostra aquilo que meu olhar vê, né? Aonde que ela não está distribuindo essa carga que ela deveria estar fazendo no movimento para nadar bem, né? E aí, Isso, para mim, me ajudou muito. isso mesmo. E, claro, ali, o que que foi passado? O que que eu passei para os. Porque lá daí, então, ela faz esse treino de natação e ela tem uma fisioterapeuta que acompanha ela. Tem um fisioterapeuta semanal e uma outra fisioterapeuta que ela gosta a cada 15 dias. Então, o que que eu disse? Olha, libera bem essa musculatura de cervical, esternocleido, que tem uma sobrecarga aí, né? Conforme a gente viu naquela imagem da região de cervical anterior. Sim, E, claramente, liberar, né, e avaliar melhor essa mobilidade da cervical. sim, melhorar o movimento dela. Ou seja, a fisioterapeuta tem que fazer um trabalho realmente dessa coordenação, do que Isso ela mesmo. precisa dentro dessa água, né? O que ela quer competir. Então, trabalhar essa liberação e reensinar, reeducar o movimento correto para ela, para o cérebro dela, para o corpo dela trabalhar bem, distribuindo essas forças bem. O que é cervical, o que é ombro, né? O que tem toda essa execução do movimento nessa abraçada, né? Todos os movimentos que a natação traz. Isso mesmo, Renata. Excelente. Bom, a Miriam escreveu novamente aqui no chat. Pessoal, podem abrir o microfone. Quem quiser, fica mais que à vontade de abrir o microfone, fazer seu comentário. Eu vou ler aqui, a Miriam.
tá? No nosso chat. Fran, no caso de disfunção do ombro, representada por redução da interlinha articular, a termo me oferece a possibilidade de confirmar isso na imagem? Falo isso porque a ressonância magnética conseguimos ver. E na termo seria excelente o paciente poder ver. Bom, vamos lá. São exames diferentes, tá, pessoal? Que às vezes eles não se complementam, cada um tem a sua funcionalidade. Ressonância magnética serve para avaliar o quê? Integridade dos tecidos, né? Você vai Sim. ter uma visão ali por vários cortes. Na termografia eu vejo o quê? A temperatura da pele. Não esqueçam, temperatura da pele, tá? Então, se tem uma redução da interlinha articular, pode ser que sim, como pode ser que não na termo, tá? O que que é interessante? Você começar a verificar se existe essa correlação. Eu, por experiência, até o momento, não fiz essa correlação, Miriam. Já chegou aqui com a ressonância. Na verdade, é assim, quando o paciente chega aquela ressonância inteira, eu leio, claro, e tudo, mas eu levo em consideração o que o paciente está me queixando, tá? E outra coisa, pessoal, a gente sabe, na cultura do nosso país, é de praxe o paciente realizar ressonância o tempo inteiro, né? Sentiu uma dor, ressonância. Qualquer coisa que ele sente, ressonância. Então, eu não sou muito adepta a isso, tá? Acho que tem testes aí ortopédicos e tudo mais que já podem confirmar. Você não precisa expor o paciente a isso, toda hora é uma ressonância, mas culturalmente o nosso país é assim, né? Mas eu não ficaria tão ligada ali a essa redução, a não ser que você ache, essa redução realmente é um problema para esse paciente, tá, Miriam? E aí depende, tudo bem? Oi, Fran, boa noite. É o Boa Kleber. noite. Oi, Kleber. Então, na minha prática aí, bom, se não todos, a maioria, lesão de ombro vai ter alguma disfunção cervical também Sim, associada, normalmente ou está correlacionado. vice-versa. Então eu já começo trabalhando ali, né? Sempre vai ter, ou já, ali eu já, se ela tem essa disfunção surgiu por uma carga maior contralateral, então ali eu já não ia focar naquele lado, ia focar ia tentar equilibrar os dois lados, né? A termografia nesse caso aí ia me ajudar qual que era o ponto exato, porque chega lá, eles vêm normalmente com laudo, né? E o laudo Sim, ele fala da musculatura, né? E se for ver também, a inervação é a mesma. A inervação é a mesma. Então, a gente já desativando o ponto da onde vem a origem, automaticamente vai diminuir o sintoma ali. Aí tem os testes físicos. Ela tem uma discinesia, como que tá as escápulas dela, é o principal. Ainda mais no dador, a maioria tem uma discinesia escapular ali, que a gente já pega ali de início. E ia trabalhar isso aí, né? A termografia, nesse caso, ia ajudar qual era o ponto exato para ver o que eu ia utilizar ali para diminuir o sintoma, e o resto do tratamento era corrigir é, a mecânica, a biomecânica, né? sim, sim, justamente. E lembrando também que, claro, aqui né, se fosse tratar, eu fiz apenas a análise da termografia, mas auxiliando eu quero ver essa paciente nadando sem queixa, né, voltando a fazer os Isso mesmo. exercícios dela, enfim. E claro, lembrando que, como ela tem um ritmo de treino intenso, né, até, é, ela treina de 3 a 5 vezes por semana, 1 hora, dentro da piscina. Então, e claro, o movimento da natação, ele leva a articulação do. é, eu só vou pedir para você baixar um pouquinho ou desligar, Kleber, que tá dando interferência aqui um pouquinho. Oi, obrigado. Lembrando que a natação, você já leva a articulação do ombro a o quê? As ADMs extremas, né? E isso vai gerar uma sobrecarga nesses ombros. Então, trabalhar também a cervical. É interessante falar, todo mundo, cervical, trabalhar cervical, mas veja, às vezes o pessoal fica também preso à cervical posterior. E olha que interessante aquela imagem de cervical anterior para que a gente verificou essa sobrecarga da musculatura lateral, né, de cervical. Então, esternocleido, soltar bem essa musculatura. Então, até quando ela realizou o exame, que eu dei esse feedback na consulta já para ela, mostrando aqui, sem fazer análise, cálculos, enfim,
ela já passou o feedback para a fisioterapeuta, ela falou assim, olha, hoje a minha fisioterapeuta já trabalhou diferente comigo e eu senti diferença. Então, veja que são pequenos ajustes que a termografia ela vai me direcionar como se fosse um GPS, tá? A Miriam escreveu mais um comentário aqui no chat, mas fala apenas para que o paciente possa visualizar, porque acho um recurso bom para que ele visualize. Sim, eu também gosto para esse feedback, né, para o paciente. Então, quando eu sentei com a paciente, já fiz alguns ajustes na própria câmera. Eu peguei minha câmera, ajustei ali as temperaturas e mostrei para a paciente. Ela já foi entendendo, aqui. E aí eu fui palpando, mostrando para ela. Facilita o entendimento e o engajamento do paciente com o tratamento, tá? Ó, porque eu acho um recurso bom para que ele visualize, sim, já com o meu tratamento definido e realizado, como comparativo de resultado após o tratamento. Sim, é exatamente isso. Esse é o ponto-chave para o fisioterapeuta que quer trabalhar o quê? Monitorando esse paciente. Eu tratei, como é que vai ser a resposta dele aqui? Então, ela, daqui a um tempo, se voltar a me procurar, eu quero verificar. Será que continua com esse hotspot, mostrando, claro, aqui que é uma tendinopatia de ombro, mas como é que estão as musculaturas, né, a distribuição térmica da musculatura aí interescapular? Como é que está a sobrecargas da musculatura descervical? Isso que é o mais importante aí para monitorar ao longo do tratamento dela, tá bem? Pessoal, mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? Ó, lembrando, essa imagem de posterior, olha que ela, olhando ela aqui, nessa região de supra, né? Então, tem essa sobrecarga, então, trabalhar bem, verificar quais são os ajustes que ela precisa fazer na piscina e também fora, né? E ajudar essa paciente, eu quero ajudar ela só que ela vá feliz para as competições, volte com aquele sorriso no rosto e com medalhas, é isso, né? O lazer dela é a natação, tá? Então, deixar ela capacitada para, claro, aguentar e suportar as sobrecargas decorrentes desse treino e realizar os ajustes que são necessários. Tá bem? Bem, pessoal, para uma segunda-feira de carnaval, o nosso bloco da Sala Secreta rendeu. Gostei muito hoje das discussões, é isso, a ideia é essa. Vou tentar trazer mais casos clínicos para vocês, claro, sempre contando aí com a autorização do paciente, né? Deixando aqui também que fique tudo à vontade e com consentimento correto de ambas as partes, tá? E trazer discussões. E que vocês também consigam trazer discussões aí dos pacientes de você. Então, Miriam, eu vou deixar aqui eu vou puxar a sua orelha para que você nos traga aí como é que foi essa imagem desse hemangioma, tá? Aqui você deu o exemplo na torácica, não sei se você tem um paciente com essa disfunção, mas, tá? Lembrando, gente, o paciente chegou, correlaciona o diagnóstico nosológico. Isso bateu com a sua avaliação. O que mais que a termografia pode te trazer de diferencial? Tá? Lembrando, essa paciente apareceu com a dorzinha, né? E ela palpava assim, bem o deltoide, bem característico, mas a gente viu sobrecarga em região anterior do ombro, tá? Viu sobrecarga na cervical. Então, foi direcionando o tratamento, tá bem? Então, agradeço imensamente a participação ao vivo de vocês nessa segunda-feira de carnaval. Tá? Lembrando, se você não conseguiu nos acompanhar ao vivo, a sala secreta fica gravada, tá? E fica disponível lá no nosso canal do YouTube, @termosaúde. E quer saber como você pode participar ao vivo e não perder nenhuma novidade sobre cursos, congressos, artigos e demais discussões da termografia na área da saúde? Não deixa de participar do nosso grupo exclusivo, tá? Se você não sabe como participar desse grupo exclusivo no WhatsApp, deixa um comentário, seja no YouTube, ou no nosso Instagram, também @termosaúde, que a gente envia o link, tá bem? Então, agradeço aqui a participação de todos, tá? Deixa eu abrir aqui a parte do Zoom para parar de compartilhar a minha tela. Peraí. E pronto. Estou aqui com o meu
minha tentativa de fantasia para deixar um pouquinho o clima mais leve aqui nessa segunda-feira de carnaval de estudos para alguns, de trabalho, né? Também aqui, ó, meu unicórnio, meu chapeuzinho aqui de unicórnio, da minha filha. Detalhe, ela detesta qualquer coisa na cabeça dela, mas enfim, tá? Agradeço aqui a participação de todos. Tenham uma excelente semana. Façam imagem térmica do seu paciente. Você já tem a câmera, é inadmissível você deixá-la dentro da gaveta, tá bom? Vai deixar dentro da gaveta? Então vende, passa para frente, gente. Mas a partir do momento que você adquiriu, faz esse equipamento trazer um diferencial para sua clínica, para o seu atendimento, para sua cidade, para os seus pacientes, tá bom? Então, fica aqui o meu abraço. Agradeço novamente aí também toda a ajuda que o Carlos nos proporciona para a transmissão e toda a organização aqui também para a sala secreta da termografia. Um abraço a todos e até Obrigada. breve.